Bom dia, boa tarde, boa noite, seja onde e quando você estiver. Começa agora o Sport Insider, nosso programa para falar sobre negócios do esporte, gravado diretamente dos estúdios da N Sports em São Paulo. E hoje é um programa de negócios, mas nós vamos falar com um jornalista. Então, meu desafio é tirar dele algo de diferente do que você já falou nos 594 lugares que você trabalha. Mauro Betting. Capelo, primeiro, uma honra estar aqui contigo. Você sabe como eu sou teu fã, você sabe que já trabalhou muito com essa família dá trabalho e tu é referência, é muito legal, ainda mais os estúdios de casa aqui da N Sports. Minha primeira pergunta é essa, inclusive. Como é que você consegue trabalhar para tantos veículos diferentes, de plataformas diferentes, linguagens diferentes? É até interessante, Capelo, eu estava fazendo hoje uma reunião com um dos meus próximos projetos, que são palestras mais organizadas, né? Como bom palestrino, falei palestras. Meu pai chegou a ser o palestrante mais caro do Brasil e ele falava, não estou aqui para fazer palestra, estou para fazer o Palestra Itália, enfim. Você sabe, até estava conversando fora do ar aqui, eu não vou dar um spoiler aqui de que teve uma pessoa neste programa que errou o horário da gravação, mas tudo bem, eu sempre acho que sou eu. Inclusive uma para Desimpedidos, há uns 2, 3 anos atrás, eu marquei ao mesmo horário Rádio Zero Hora, Rádio Gaúcha, Dentista e a gravação para Desimpedidos. Aí no final deu para fazer alguma coisa. Eu sou absolutamente caótico, graças a Deus, eu consigo estar fazendo uma transmissão, ouvindo música e playlist ao mesmo tempo, fazendo a playlist e escrevendo um texto para o Estadão ou de livro, ou alguma coisa assim. Então eu sou multifocal, então falo muito rápido e, graças a Deus, escrevo muito rápido. A autobiografia que eu fiz do Neymar, pai do Neymar Júnior com o Ivan Morel, eu escrevi em 3 semanas. O livro do Palmeiras, campeão em 16, eu escrevi em 3 semanas e meia. É um livro de 500 páginas do Palmeiras, outro de 500 páginas da Portuguesa, com a ajuda de amigos, fiz em 4 meses. Eu toco muito rápido e assim, eu não sei dizer não. Eu digo sim. Então, estou escrevendo 12 livros, acabei de produzir a série do Ronaldinho Gaúcho para a Netflix, estou produzindo uma outra que eu não posso ainda dizer qual é, e vou fazendo coisa. Agora eu celebro o casamento, assim, eu sou absolutamente caótico. Então, como eu faço as coisas meio rápido, dá para tocar o barco. Ontem eu fechei uma parceria de conteúdo muito legal, que a gente ainda não pode dizer também, sobre conteúdo histórico e futebol, e assim, vamos fazendo coisa. E essas coisas vão abrindo outras portas, Capelo. E o que fica de fora que te faz falta? É sono, é família, é lazer? Grande questão. Eu consegui transformar dos temas da palestra o do workaholic para o work lover. Nunca me considerei um workaholic. No trabalho eu passo mal. Eu não sou apaixonado. A biografia do Zico que eu lancei ano passado pela 11 Cultural, eu estava vendo um capítulo de uma série do Guy Ritchie, a última dele, que eu não lembro mais o nome, e não estava tão legal, embora a série seja muito boa. Aí, na hora que eu estava vendo, eu me deu um insight de um texto, uma frase para o livro do Zico. Puxei o celular, eu basicamente hoje só escrevo no celular, e fiquei. Minha mulher estava viajando a trabalho, eu fiquei das 10 para meia-noite às 6 da manhã escrevendo. Eu acordei 7h30. E me divertindo escrevendo sobre a história do Zico no Flamengo nos anos 70. Então, eu tenho o privilégio de amar o que eu faço. Né? E fazendo as coisas. Assim, o primeiro casamento acabou talvez por conta disso, o segundo ainda não, torçamos para que não. Minha mulher já entendeu minha paixão por escrever, fazer rádio, que é o que eu mais gosto. Eu sou filho do rádio, meus pais conheceram na rádio. Então, assim, eu consegui ter essa felicidade, Capelo, de transformar o lazer, o hobby, na minha profissão, e meio que virou hobby mesmo. Assim, a família fica um pouco dividida e tal, mas o meu filho mais velho é DJ, produtor de evento, produtor de cinema, o caçula trabalha na TV Bandeirantes, que nem a mãe também é jornalista, onde eu conheci a mãe dele, trabalha há 32 anos na Globo, a Ellen Martins. Minha mulher hoje também trabalha muito e faz coach, faz um monte de coisa, todo mundo faz muita coisa. E eu, graças a Deus, tenho a felicidade de fazer com que aquilo que o brasileiro melhor fez, que é o futebol, fez, né? E também eu gosto muito de trabalhar com música. Minha próxima série de livros envolve o futebol e música, e que também é outra coisa que a gente já fez bem melhor que a música neste país. Muito bem. Eu me identifico um bocado, tanto com gostar do que faz, quanto com esse certo caos, e você bem me entregou, eu marquei a entrevista para as 3, o estúdio para as 3, eu tinha certeza que era 5. Exato, e tá tudo ótimo, que pelo menos pior é se fosse o contrário, né? Eu faço essas bobagens, eu marco errado, eu descobri agora que se imaginava que eu tenho um TDAH, e vou começar a desenvolver também conteúdos para Instagram, com a ajuda de psicólogos, terapeutas, psiquiatras, sobre TDAH, como conviver com o TDAH maluco que eu tenho. Então, e aí eu quero pegar essa multiplicidade para a gente começar a falar sobre as plataformas, né? Você já teve esse privilégio que eu acho que as gerações futuras e as presentes não têm, de passar por jornal, por revista, por rádio, televisão aberta, televisão fechada, que são linguagens diferentes. Aqui mesmo, N Sports. Vamos começar pelo rádio, que é a sua paixão. Mesmo. O rádio ainda é um negócio viável? Cara, como negócio business, ainda é. Eu acabei de sair da Jovem Pan. Tive que sair por questões financeiras.
mas ainda não posso falar, falta alguma coisa, mas já estou engatilhado com uma casa muito legal para trabalhar. E vejo, ao engatilhar nessa negociação, que tem ainda muito interesse do mercado, e porque também tem a coisa, está vendo essa transição, né? O rádio, que é no Brasil, 1922, ele acabou quando a televisão entrou no ar, a TV Tupi, em setembro de 50, é óbvio que não acabou. Quando começa a internet para valer em 96, vai acabar o rádio, não acabou. Pode ter acabado a AM, aquela rádio digital nunca pegou, mas hoje você vê rádio e YouTube, aliás, rádio com imagem. A Jovem Pan, dos 6 lugares que eu trabalho, TNT Esportes, SBT News, X-Sports, aqui no Esportes faço muita coisa. Na rádio que eu estava e na rádio que eu vou, na rádio que eu estava, Jovem Pan, era a rádio que eu mais aparecia no ar. Desde que eu voltei a ela, voltando da Rádio Bandeirantes, em 2024, todas as vezes que eu entrei, entrou com minha imagem. Porque tem a maldita televisão, vai pelo YouTube, vai pela Panflix, vai pela TV aberta, vai para não sei mais onde. E bola rolando, a gente não tem os direitos na TV na rádio Jovem Pan, no portal da Jovem Pan, então aparecia a nossa cara durante o jogo. Agora, quando eu estou no jogo da X, da Sports, aqui da N Sports, que eu fiz alguns, TNT, SBT, ali é a transmissão, então eu fico em off. Então, assim, o rádio, menos rádio que eu fiz foi nos últimos 2 anos da Jovem Pan. Na próxima rádio vai ser algo parecido também, mas enfim, já me acostumei. E eu tenho essa paixão pelo rádio, Capelo, porque eu cresci ouvindo rádio e realmente meus pais se conheceram numa rádio, a Rádio 9 de Julho. Aí meu pai do Golpe do Baú casou com a filha do diretor, que era minha mãe, e enfim, então eu tenho essa paixão indômita. Mas o rádio, claro que já teve o seu período áureo, mas eu acho que tudo meio que conversa, porque a Jovem Pan meio que virou TV, o Grupo Bandeirantes também, a Transamérica que agora é TMC, a CNN mesmo, quando começa o projeto de TV pensa em rádio. Eu acho que tudo é um grande pacote. O Estadão mesmo, onde a gente está, felizmente, há um ano, estamos praticamente da mesma época juntos lá. TV, o projeto que a gente faz parte, Colunistas 3.0. A N Sports é um belo exemplo, eu me identifico muito com aqui desde que eu comecei a trabalhar aqui, direta ou indiretamente. Tem outros projetos aqui também na N Sports, porque assim... É multifacetado, a gente é parceiro aqui, parceiro lá, e como tem que ser cada vez mais. Uma das lutas que eu tenho e fico feliz, e uma a gente conhece, já conversou muito sobre isso, que são 2 coisas. Assumir a paixão pelo time, e a outra é não ter contrato de exclusividade. Claro que, por exemplo, rádio eu vou ter, como já tinha na Jovem Pan, eu vou ter. Mas, no fundo, é tudo uma gigantesca plataforma. E acho também, Capelo, que é uma grande pretensão nossa, quem se comunica, quem está deste lado, falar, não, agora eu estou na TNT Esportes, um jogo de Champions League, eu vou falar uma linguagem de professor de Deus, com muito tatiquez e tal. Agora eu estou, como eu faço, na TV aberta, o SBT Champions League, e, aliás, eu sou o único jornalista do mundo que faz terça-feira TV aberta e uma outra emissora, quarta-feira, por streaming, HBO Max, ou TNT, enfim, o Space lá do grupo. A minha preparação é idêntica, mas o meu comentário é quase sempre o mesmo. Claro que o DSBT sai do fofocalizando para o jogo do Real Madrid. Da TNT faz 3h30 pré-jogo falando de futebol, falando de Champions, é diferente. Mas eu tento ser o mesmo, ou tento dar a mesma coisa para o público. Ele é diferente, mas é muita pretensão minha achar que eu sei exatamente os milhões de pessoas que vão estar do outro lado consumindo, e agora no tablet ou no smartphone, e mais ainda, a gente achar que está todo mundo prestando atenção no que a gente está falando. E mais ainda, não, eu vou agora poder... Aqui eu posso falar um pouco mais, um pouco menos. Até uma maneira elitista, eu não gosto do termo, uma burguesa, prepotente mesmo da gente achar, não, TV aberta, escancarada, um pessoal que tem menos dinheiro não vai saber. Ainda mais futebol, o pessoal sabe muito mais do que eu. E na TV fechada, não, é tudo professor de Deus, tem que falar o tatiquês, tem que falar que o Roger Machado nem vai entender o que eu estou falando. Então você tem que tentar dar uma equacionada, uma equilibrada na linguagem. Mas é curioso isso, porque com a evolução das plataformas, né? Então, primeiro vem o impresso, depois vem o rádio, depois vem a televisão e etc, etc. Em dado momento, quando você tinha muito claro quem era quem, você sabia a linguagem, então assim, um jogo narrado no rádio ele tem que ser extremamente descritivo, blá, 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 blá. E o da televisão é Marco Aurélio pegou a bola, né, que é o famoso a piada que o Adnet fez, que é um gênio, que ficou muito legal. Mas assim, aquilo claramente demonstra a diferença de linguagem dos dois veículos. Quando você diz, e eu acho que você tem razão, que o rádio ele põe a imagem, ele vai para a internet e ele passa a concorrer nos mesmos campos que a televisão, nos mesmos campos que o cara do streaming, que a Cazé TV, meio que iguala tudo. Sim. A tendência, então, é que a gente não pense mais em, olha, esse é o cara de rádio, esse é o cara de TV, mas que, assim, é por marca. É um pouco por marca, um pouco pela pessoa. Por exemplo, talvez, dependendo da minha negociação, exatamente no momento que a gente está conversando, eu não sei por onde eu vou fazer o jogo do Palmeiras no final de semana.
eu posso fazer tanto, talvez pela rádio que eu vou estrear, no momento que estamos gravando aqui, ou pelo rádio de pai para filho do Nilson César e do Fausto Favara, que a gente é parceiro e tal, que eu nunca pude fazer, porque na Jovem Pan não podia, quando eu fui para a Rádio Bandeirantes não podia, e provavelmente não vou poder agora na próxima rádio. Mas pela amizade e carinho que a gente tem, talvez eu faça esse jogo, aí tá dependendo dessa minha negociação. E eles têm números absurdos, espetaculares, numa rádio que é uma rádio de pai para filho, uma rádio família, de dois grandes e queridos colegas, o Nilson e o Fausto. Que não muda, você tá vendo lá no YouTube, a rádio deles, a própria Jovem Pan, Rádio Bandeirantes, outras rádios também, quando aparece na transmissão do YouTube. E mesmo para quem trabalha, um dos outros trabalhos que eu tenho, além de celebrar casamento agora, são as aulas de jornalismo esportivo e mentoria esportiva que eu dou no Futebol Interativo. E nessas aulas a gente faz muitos laboratórios, né, de transmissão, e às vezes na hora, vamos lá, vamos narrar, joga uma imagem no YouTube e sai narrando aqui, pega o narrador, 2 comentaristas, 2 repórteres, eu inverto o número e tal, e falo, narre do jeito que você quiser, ou às vezes eu forço, não, você que é um cara que quer fazer, vai ter que fazer rádio, porque faz parte do curso, faz parte da aula, faz parte da mentoria no Futebol Interativo. E é muito interessante que tem alguns, e tem um cara querido que trabalha comigo, também por isso, o Zé Neto, tanto na TNT Esportes quanto na X Esportes, o Zé narra muito bem tanto TV quanto o rádio, e outros nomes, o próprio Jorge Igor, o André Rene, enfim, varia das pessoas, e eu acho que tem variantes para narrador, comentarista nem tanto. O Mar Santos, que para mim é o Garrincha da narração, no rádio bárbaro, um gênio. A TV não deixava de ser genial, mas não era tão bom. Zé Silvério, para mim o Pelé da narração do rádio, um rádio maravilhoso, eu tive 12 anos de honra de trabalhar com ele na Bandeirantes, mas na TV nem tanto. Ele trabalhou, por exemplo, na TV na cobertura dos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96, ainda pela TV Manchete. Então assim, para narração ainda tem aquela coisa de rádio e TV, mas hoje com web rádio, com imagem, ou às vezes sem imagem, a coisa realmente fica diluída e fica igual. E você pode ir, como é o trabalho maravilhoso do Fausto e do Nilson César, na rádio dele, você pode, Rádio Craque Neto, por exemplo, tem vários. Alguns dos meus alunos estão fazendo, o próprio Futebol Interativo deve lançar um canal de rádio, de transmissão, e cada vez mais uma saída muito legal. E o financiamento? Que é óbvio que a gente é jornalista, então a gente não se preocupa tanto com a parte da grana. Mas deveria. Talvez o motivo cada vez mais. Talvez um dos motivos da nossa pobreza enquanto classe seja isso, de não saber fazer negócio. Mesmo. O que você vê no rádio, nessa questão de financiamento? Assim, quem é que consegue ainda trazer dinheiro? Porque, olha, inclusive você conhece muito bem Milton Neves. Sendo né? Capelo, você jogou muito, foi um bom treinador, Capelo. E ele tem esse mérito de conseguir financiar os produtos jornalísticos que ele trouxe, né? Os produtos de entretenimento também. Tem ainda caminho para financiar o rádio? Então, trabalhei agora recentemente, a gente tem uma relação muito legal com o Milton, a gente tinha um podcast, que na verdade o podcast dele, eu fui convidado e acabei ficando pela amizade com um time maravilhoso, que era o Milton Neves e Mimimi. Aí por questões pessoais mais do que profissionais, a coisa deu uma parada, estamos conversando e tal. E mesmo o Milton teve dificuldades para o podcast e até para a rádio hoje, mas ainda é um monstro e tem todo o mérito dele. Aliás, pra você ter uma ideia como é que era, em 1º de agosto de 2013, a Rádio Bandeirantes, também por questão de grana, teve que me desligar da rádio, eu e outras pessoas do grupo. E eu era o comentarista principal tal, e era eu, o Craque Neto. O Neto ficou porque o Neto fazia merchandising, eu não fazia até então, comecei a fazer por conta disso. Perdi o emprego por conta disso. E aí, foi um negócio maravilhoso para mim, uma jogada de marketing meio maluca. Quando eu anunciei no Facebook que eu estava saindo da rádio, aí em 40 minutos eu virei trending topic em primeiro lugar no Brasil e no mundo durante 17 minutos. Mauro Betti era o assunto mais comentado. Teve flash mob para me trazer de volta, e nessa repercussão toda, além de convites de rádios que eu agradeço muito, o Milton Neves falou: quanto você estava ganhando? Eu falei, tudo bem, um patrocinador meu da rádio vai pagar, e me bancou durante 2 anos também essa dívida eterna que eu tenho de gratidão e que é cobrada pelo Milton Neves. Na época, 2013, a coisa meio que se bastava. Hoje não é assim. E eu vejo, estou bem engatilhado nessa rádio, também com patrocínio, que é uma coisa que talvez não viabilizasse financeiramente se não trouxesse um dos patrocínios que está comigo, e estará comigo, inclusive, no canal de YouTube que eu comecei agora com o PVC, junto com a Content, com a Wii, 2 empresas fantásticas que são nossos parceiras nesse projeto. Mas assim, eu tenho um agente maravilhoso da L Digital, que é o Rodrigo Carlotti, junto à mulher dele, que é minha social media Marina, e cada vez mais esse pacote, para viabilizar muitas das nossas coisas, e livros, documentários que eu faço, livro que eu ajudo a editar com a 11 Cultural, às vezes que eu faço só prefácio, eu faço a edição, como eu fiz a edição do livro Bárbara, do José Trajano, esses 12 livros que eu estou escrevendo agora.
Alguns são editoras diferentes, plataformas diferentes, porque você precisa viabilizar. Algumas coisas a gente está conseguindo fazer com lei de incentivo, mas não é toda hora. O livro do Zico, da Placar, que eu estava falando, foi maravilhoso, porque a Placar entrou, graças ao seu novo CEO, torcedor rubro-negro, que chegou e bancou 300 livros. Só ver quanto custa o livro, como é aquilo lá. Mas são coisas de apaixonados. Então, cada vez é mais difícil. E cada vez mais, Capelo, a negociação é meio que assim, Mauro, a gente quer você. Mas quem que você pode trazer? Então, assim, é muito difícil. Né? E eu que era contrário a tudo, inclusive fui muito contrário a quando meu pai fez em 2013 aquela propaganda para o Bradesco, eu era totalmente contrário, e meu pai até uns 5 anos era totalmente contrário a fazer qualquer tipo de propaganda, até em benefício da energia elétrica, para Madre Teresa de Calcutá, para o Dalai Lama, para o beijo da avó em neta. Eu tive que mudar, ou mudei, vou dizer que eu mudei porque para viabilizar, não só para conseguir mais dinheiro, recursos familiares, mas para as empresas que eu trabalho. Eles me colocaram com quem que você está trazendo, quem que você pode vir. Então, assim, é uma realidade de mercado. Eu sou ótimo para trabalhar e péssimo para negociar. Aliás, se eu fosse melhor para negociar, eu trabalharia menos, possivelmente, ou em menos lugares, ou fazendo menos coisas. Mas é uma realidade, Capelo, que você disse tudo. As pessoas hoje, os novos colegas, e até na aula de mentoria do futebol interativo, dentro do possível, eu tento falar, é o seguinte: a gente tem que ser, hoje, editor, videomaker, tá do lado de lá, do lado de cá, segurar a câmera, a iluminação, fazer tudo, saber edição e saber negociar, porque senão não tem jogo. Em 2013 foi o momento, então, que você sai da rádio e percebe essa demanda. Na verdade, eu saio, o Milton Bank, eu continuo na rádio. Eu saí sem sair. Então você continua até 2015, mais ou menos. Exatamente. E essas pessoas que trabalham para você, o agente, social media, quando que elas entraram na sua vida? Interessante. Foi no começo da pandemia, o Rodrigo Carlotti me procura. Mauro, eu trabalho há muito tempo com representação para youtubers, influencers, trabalhei com artistas de TV também, e agora estou pensando... conhecer você, quer dizer, não conhecia, né? Acompanhando você topa? Eu falei, pô, vamos lá, né? E graças a Deus foi um sucesso. A Elo Digital, eu fui o primeiro cliente, tem vários jornalistas, influencers, jogadores também, cada vez mais, e outros profissionais de televisão, de mídia, e é muito gostoso porque muitos deles eu passei o telefone, olha, fala com o Rodrigo, acabei de falar acho que até fechou, do fim de semana. Encontrei na casa do queridíssimo, saudoso Antero Greco, um colega nosso. Eu falei, pô, você tem gente? Não. E tem acontecido muito no Foot Summit, que eu tive a honra de ser um dos organizadores também. Teve uma pessoa lá conversando, disse, pô, não quer. Então, assim, eu adoro conectar. É uma coisa que é muito legal, assim, eu gosto de fazer, assim, e gosto de fazer para pessoas mesmo. Assim, Mauro, você tem telefone disso? Mauro, tem telefone daquele? E às vezes até falo, Mauro, uma determinada emissora, quero contratar um cara que está em outra emissora. Você me passa o telefone e fica quieto? E o que aconteceu, e até o próprio Paulo Andrade falou que foi assim num podcast. No Charla, ele contou que foi assim que ele foi para a Globo e tal. O pessoal da Globo me procurou. Eu fico muito feliz. Aliás, inclusive, virou profissão. Esse trabalho do Ronaldinho Gaúcho da série que entra agora 16 de abril na Netflix, eu estou desde o início, até porque no comecinho das conversas lá da produtora com a Assis, eu passei telefone e tal, tenho uma relação boa com o Ronaldinho, com a Assis também, e até por conta disso eu fui chamado para a produção, porque era assim, Mauro, a gente não está conseguindo falar com o Beckham. Tento falar com o Beca, Roberto Carlos, Pirlo. Aí eu aproveito minhas conexões profissionais e pessoais. Até do Pirlo foi engraçado. Eu estava fazendo o jogo de Champions com o Alexandre Pato ali na cabine do SBT, ao lado do Thiago Leifert e da Nadine. Chega e fala, Mauro, a gente precisa o mais rápido possível falar com o Pirlo. Eu falei, puta, tá bom. Eu olhei, foi o Alexandre Pato do meu lado. Eu falei, no meio do intervalo, eu falei, uma bola estava parada. Eu falei, Pato, vê o telefone do Pirlo. Pra quê? Porque o Ronaldinho, tá legal. Aí ele falou, eu ligo no intervalo, tá? Acabou o jogo. Eu falei, tchau, Pirlo, Adriano, sei lá, tá aqui, ó. Um amigo meu vai procurar, tal. Vou procurar, acabou não rolando, pediu dinheiro, o Pirlo, faz parte do negócio. Não deveria fazer, mas faz. Não pagamos, né? Para documentários a gente não paga. E assim, essas conexões são muito legais. Eu, por exemplo, tá entrando agora em cartaz um filme bárbaro do João Weiner, que é o Zico, o Samurai de Quintino. E eu sou um dos entrevistados. Eu fiz um livro com o Zico, sou muito amigo do Zico, sou amigo também do pessoal da produção, inclusive nosso querido Marvel, nosso parceiro de grupos de WhatsApp. E assim eu me entusiasmo. E aí eu que ajudei na produção de contatos, na produção histórica, junto com o Maurício Neves, que assinou comigo o livro do Zico. Chegava o pessoal e perguntava, Mauro, esse jogo é esse jogo? E é uma coisa que eu adoro, fazer curadoria. Eu sou curador do Museu da Seleção Brasileira, sou um dos curadores do Museu Pelé, então essas coisas eu gosto de movimentar. Então acabo fazendo, e são multi-coisas, realmente são multitarefas, Capelo, mas assim, e que literalmente não tem preço.
Né? Por exemplo, o eFootball, né? O videogame que eu faço desde 2010, antes com o Silvio Luiz, e agora desde 2017 com o Mitolete, aí é bem pago e tal, mas são coisas que meio que surgem porque você vai fazendo as coisas. Eu prefiro dizer sim ou falar vamos lá, não falar não, e menos ainda precificar. Eu faço muita coisa, isso eu falo mesmo, manual de autoatrapalho aí para você. Cara, faça a coisa, depois você conversa. A reunião que eu tive ontem, que eu não posso falar ainda, sobre o conteúdo, pô, eu já saí fazendo coisa. Daí meu agente mesmo, Mauro, calma. Eu falei, não, o pessoal mesmo falou, calma, não. Eu gosto de fazer. Se vai rolar ou não, pelo menos eu estudei, busquei, tive ideia. E assim que dão os negócios. Eu já fiz várias coisas de graça, eu já fiz livro para o Palmeiras de graça, já fiz alguns livros que só saíram porque ou eu não cobrava ou não saiu o livro. Eu preferi que o livro saísse. Eu tenho uma baita honra de falar, cara, eu trabalhei de graça para esse livro, mas tá aí o livro na mão, de uma história legal para ser contada. Eu acho que assim, né? Toda hora você vai trabalhar de graça, mas eu acho que você, querendo mostrar serviço, você vai conseguir muito mais serviço. E você tem uma coisa muito... Assim, você tem várias virtudes, e agora vai ser uma sessão meio puxa-saco da obrigado, entrevista, Cabelo, mas sempre faz bem. não é com qualquer um que eu faço isso. Obrigado. Assim, você tem um lado que você é um jornalista com baixíssima rejeição. Assim, graças eu a Deus, nunca, acho que nunca sim. ouvi alguém falar mal de Mauro Betti. Nem colega. Graças a Deus. O Datena fala que eu sou o único. Não é o único, mas realmente é difícil brigar comigo. É difícil. E você tem uma marca forte. E aí eu até vou te dizer isso de novo, parecendo que eu estou puxando o saco. Quando eu estava saindo da faculdade, trabalhando com o seu primo, Eric Betti, eu olhava para frente na carreira e eu via, olha, as grandes redações estão empobrecendo, porque tem concorrência de Big Tech, porque tem publicidade, isso já era um problema lá para 2010, 2011. Como é que eu vou ter sustentabilidade na minha carreira? Como é que eu vou perseverar na carreira? E eu falei, pô, eu tenho que virar uma grife. Eu tenho que virar grife. Por quê? Quando eu olhava para o mercado, quem são os caras que vão ter trabalho o tempo inteiro, de qualquer jeito? Mauro Betti, o Juca Kfouri, né? As pessoas PVC, que fizeram do próprio nome uma marca. Sim, em comparação a setoristas, a repórteres, a produtores, a um monte de gente que às vezes está atrás da câmera ou está assinando uma matéria, mas ninguém dá bola. Essa eu via que era a diferença entre vocês e nós meros jornalistas. Então, de lá para cá eu vim me empacotando. E você virou mesmo. Como uma uma especialista. Referência, sem dúvida. Então, mas não só, mas no teu caso, e aqui vamos jogar. Traz os confetes que sobraram no carnaval antes da Páscoa. Você é a referência, espero que você saiba mesmo, assim, a ponto de... Outro dia, num debate lá na Jovem Pan, a gente estava falando de alguma coisa sobre SAF e tal, não sei o que ela falou. Não foi nem eu, acho que foi o queridíssimo Bruno Prado, que é a evolução da espécie, como filho do Flávio Prado. Eu sou a evolução dos Betti. O Bruno Prado é a evolução do Flávio Prado. Que ele falou, não, porque o Rodrigo Capello escreveu um negócio, daí é legal que estava uma boa discussão. Na hora, eu nem lembro exatamente o que era. Mas ele falou, citou teu nome, eu disse, o Rodrigo Capello falou que, inclusive, o dracma está maior que hoje, está mais valorizado que o dólar. Se o Capello falou, deve ser a moeda grega, deve estar, sabe? Deve ter razão. Ele deve ter razão alguma, né? Então, o Capello falou. Então, assim, e evidente, isso não é de graça, isso não é perseverança, é talento, é esforço, é um monte de coisa. Que é construído, leva um tempo, um pouco mais, um pouco menos, mas e esse que é o grande desafio, é tentar se manter. E aqui não é ego, não, é relevante, atuante e, assim, uma pisada de bola, uma bobagem que você tenha falado, ou tenha escrito, ou tenha apurado mal, ou a coisa não... Você fez tudo direitinho, mas a coisa desandou, a culpa é do Capello. Né? Você sabe também, a gente comenta. Tem alguns colegas nossos que trabalham mais com o mercado, aí dá errado uma negociação, que estava tudo certo, estava tudo em câmera, a culpa é dele, o cara não sabe nada. Não, o cara sabe mais das vezes, na maioria dos casos. Ou até se vende sabedor. Pô, e às vezes não rola, desanda. É um dos motivos para eu não ter entrado nesse nicho, assim, de querer fazer compra e venda de jogador, porque primeiro que é enlouquecedor, mas você acaba sendo... é muito usado. Exato. Você é muito manipulado por agentes que têm interesse em passar aquilo por algum motivo. Exato. Não, e aquela coisa que os próprios agentes sabem, né? Então, por exemplo, o Corinthians quer contratar um lateral esquerdo. Tá, contrata um cara de bom nível, mas é o seguinte, ó, é esse, mas você vai trazer aquele Pangaré. E você, por que esse cara não tá precisando? O cara é ruim. Não, porque faz parte. Pra você ter o lateral esquerdo, o cara já fez. E a gente é usado. Pô, é usado e a gente às vezes é legal porque você vai ter uma informação melhor. Você vai ter acesso. Mas você, ao mesmo tempo, você, pô, não dá pra... Não dá, velho. E mesmo se não dá, aí começa a fechar. Essa linha é muito tênue. E eu primeiro não tenho a menor paciência, porque sem querer, um dos grandes males da humanidade, não só do jornalismo e do esporte, é a generalização, né? Ainda mais num mundo tão zerário, né? Nem binário, né? Nem esquerda e direita. Não, hoje é tudo uma terra arrasada.
né? É essa coisa de que, não, o cara é só bom, o cara é só ruim, não, o cara só sabe isso, o cara... Pô, mas alguns empresários, você sabe também melhor do que eu, tem um negócio assim inacreditável. E assim, a gente tendo que tratar, e eu que faço muito conteúdo, eu faço livro, eu faço documentário, o que é mais legal. Acabei de lançar de um cara bárbaro, que é do Fábio Melo, que é uma pessoa legal, diferente, que me procurou para fazer a biografia. Estou fazendo outro que ainda não posso falar também do livro, muito legal, de alguém do mercado de um ótimo nível, formado, e não é porque é formado, mas tem um nível sempre legal. Tem um projeto que esse evidentemente eu não posso falar, as dois, para você depois falar do ar eu falo, até porque eu vou precisar do seu conselho. Um é de um dirigente polêmico, a autobiografia dele, e eu falei, só faço autobiografia, ou seja, botei a primeira pessoa e vou ter que ver com meus advogados. E o outro que é também muito interessante, tem outro personagem polêmico do futebol, que me procurou também, empresário, eu quero contar minha história. Eu falei, de novo, em primeira pessoa, tá dentro. E aí a gente apura, mas quase todos, por exemplo, dos livros que me chamaram, esse eu posso falar, o Vanderlei Luxemburgo, para fazer a biografia, adoro o Vanderlei, altos paus ao vivo, fora do ar também. Mas o Vanderlei, eu falei, Vanderlei, o livro é absolutamente teu, como eu faço com todas as biografias e cinebiografias eventualmente, mas é o seguinte, todo mundo que você falar mal, posso ter o direito de resposta? Claro. Carlos Alberto do nível técnico, é uma figura maravilhosa, mesma coisa. Sérgio Chulapa, mesma coisa. Então, assim, alguns livros eu faço o seguinte, cara, vamos botar, você bota, mas tem que ter o direito de resposta, beleza. E esse personagem que eu vou te falar fora do ar, ele falou pro intermediário, falou, olha, eu quero contar, mas na verdade eu tenho receio, porque o que eu quero contar no livro era melhor que eu contasse só depois de eu morrer. Não sei o que lá. Então eu tô nossa, você vê que só de falar um negócio, até a Siri entrou aqui de nada. Bom, enfim, eu nem uso. E dizem que não estão espionando. Né? Não, quase nada. E nesse quase caso, com certeza. Depois você vai entender quem é. Aí eu peguei, sugeri para ele tá pensando. Eu falei, não, vou fazer duas edições. O livro que você vai até onde você acha que pode segurar a bronca vivo, e o livro quando você morrer. Ele gostou muito, mas estamos vendo. Estamos negociando, tal, depois de conta. Então, mas nessa sua resposta, em alguns momentos, você puxa para mim a preocupação sobre reputação. Sem dúvida. Você já disse isso, quando a gente está falando de mim, você falou que eu não entro em algumas bolas divididas para não errar, porque a gente demora muito para construir a reputação, mas perde num instante. Em 2 linhas. Exato. E aí você falou sobre os livros, o livro vai na boca da pessoa, porque essa bronca eu não compro. Isso. Essa preocupação, você tem ela no seu dia a dia? Engraçado, eu não sei se pelo tempo, é uma coisa até maluca, conversando outro dia com o Galvão Bueno, nosso companheiro de Esportes e SBT na Copa. O Galvão, quando estreou o programa, o Galvão UFC, que a gente faz toda segunda-feira à noite no SBT, eu tô sentindo um friozinho na barriga, e eu tenho falado isso até com o terapeuta, e com outras pessoas músicos, jogador de futebol, enfim, ex-jogador, graças a Deus tenho muito acesso. Eu cheguei a um ponto que eu acho legal, por um lado, mas ao mesmo tempo preocupante, que assim, eu não sinto mais nenhum frio na barriga. Isso começou em 2014, quando por 2 vezes eu fiz 2 coisas muito legais que eu não imaginava fazer. A apresentação da festa do centenário do Palmeiras na Praça da Sé para 10 mil pessoas. Eu já estava sossegado e eu acho que foi o que aconteceu durante. Ia entrar o Fala Mansa, maravilhoso, o Tato palmeirense e tal, para tocar. Tem um problema técnico, eles não conseguiram entrar e deu um problema técnico no telão. E o Marcão, que era para estar comigo no palco, teve um probleminha, não pôde ficar. E a Gabi Pasqualin, querida, que está lá inclusive lá em Orlando, que me lembrou de falar um negócio com ela. Ela estava grávida, ela teve que sair também, e eu fiquei 25 minutos sozinho no palco com 10 mil pessoas na minha frente e sem o que fazer naquele momento. Aí eu comecei a fazer a escalação histórica do Palmeiras, enfim, e me virei. Eu falei, cara, se eu sair pelos ares, e não foi uma maravilha, mas não era o Fred Mercury, evidentemente, mas deu para dar uma virada. Eu falei, cara, dá para fazer qualquer coisa. E logo depois, em 19 de novembro de 14, eu fui mestre de cerimônias da abertura do Allianz Parque, aí com roteiro, tudo muito bem produzido e tal. E eu falei, cara, não é normal você para 42 mil pessoas a inauguração da minha casa, do estádio do meu time e tal, e havia sido um dos embaixadores do centenário do Palmeiras naquele ano. Pô, várias coisas que eu fiz com o Palmeiras, tá? E não só com o Palmeiras. Então assim, eu falei, cara, eu sou meio cara de pau mesmo. Então assim, eu acho que não sinto mais, e graças a Deus não sinto mais. Também porque desde que eu tô há 36 anos no ofício, eu sempre encarei qualquer transmissão e qualquer programa como se fosse um programa pós-final de Copa do Mundo ou um jogo de Série C, final de Copa do Mundo. Então eu fui me preparando e fui perdendo, digamos,
esse frio na barriga. E acho que isso que faz com que eu possa fazer outras coisas, que eu possa tentar quebrar a cara. Mas, ao mesmo tempo, embora eu tenha essa consciência de que eu posso me quebrar com qualquer bobagem, eu falo, cara, eu estou indo pelos ares. Acho que o jornalismo como um todo é a busca da melhor versão possível dos fatos. E eu brinco falando sério que eu sou um muro bet, que eu gosto de ficar em cima do muro para ver os vários lados da questão. E estando em cima do muro, eu levo pedrada de tudo quanto é lado. Embora eu deixe claro que eu sou palmeirense, eu sou um cara de esquerda, eu odeio pizza portuguesa, não gosto de coentro. Deixo claro meus lados. Não gosto da banda Restart e tal. Deixo meio claro. Aí pode não gostar ou não. Mas eu acho que a gente ter essa consciência de tentar buscar, e no mínimo de empatia, porque eu acho que não falta no mundo amor, falta respeito, a gente entender isso e a gente entender que o mundo vai evoluindo ou no mundo vai ficando diferente. E por isso o trabalho de você, de alguns poucos membros, é fundamental para poder explicar o porquê. Porque no mundo do futebol, hoje, nos negócios do futebol, às vezes mais negócio do que futebol, a gente precisa entender. A gente está falando aqui fora do ar, estava saindo aqui, acabou de chegar a camisa do Uberlândia, a propaganda da Uber, eu achei sensacional. E outra coisa que eu me debato há muito tempo, que não é o naming rights, é o dever de dizer o nome, Capelo. Porra, como é que você chama? No meu caso, o meu nome não tem name rights como o seu, né? O seu é... O meu, inclusive. O seu é visionário. O meu, e, aliás, foi muito engraçado. A primeira pessoa que trabalhou com casa de bet no Brasil fui eu. Não porque eu era bet, mas porque na época o Esporte Interativo fez um acordo com a Sporting Bet para fazer um programa de... Exatamente, vai ter mais escanteios assim. O cenário, um programa bem técnico e eu era o apresentador. E veio o vice-presidente mundial da Sporting Bet na época, quando a gente foi almoçar lá para se conhecer, assinar um contrato lá no Porcão, no antigo Porcão no Rio, ele falou, let me see your ID. Ele falou, deixa eu ver, então, porque não é possível, você vai ter que trabalhar com a gente. E é legal que eu não só trabalhei aquele ano, como eu fiz as minhas primeiras propagandas, não era merchandising, eu como garoto propaganda betting. E o que era até hoje, se você for procurar no Google, tem gente que acha que a Sporting Bet era minha, ou eu ainda sou dono, né? Eu tô indo, inclusive, eu trabalho com casas, já trabalhei com algumas casas e tal, e assim, tá no nome, né? Tá no name rights. Mas eu acho absurdo aquele negócio que a Globo fazia de Arena Palestra, né? Porra, ou agora, quando faz Janel Química Arena, já faz pagando. Quer dizer, você precisa pagar para falar. Ou o caso, que é fato, a gente já comentou, do PAEC, do Pão de Açúcar, Atlético Clube... Não, Atlético não, Pão de Açúcar Esporte Clube, que era do Pão de Açúcar, que estava... como todo clube galgando para chegar na primeira divisão. Quando estava para chegar na primeira divisão Série A1 Paulista, o José Carlos Brunoro, que era diretor de lá, foi até a Globo e falou, e aí, vocês vão chamar, vocês chamam no máximo PAEC, se a gente virar, vocês vão chamar Pão de Açúcar? Eu falei, não. Vão chamar de PAEC? Provável, como era o RBR, o Red Bull e tal. Eu falei, tá, mas como é que... Tem algum jeito de vocês chamarem? Sim, vocês mudaram de time. De nome, como por exemplo a universidade, a UBRA virou Canoas no Rio Grande do Sul, sendo que havia um time Canoas, teve que mudar. Era como se, por exemplo, o Pentes Flamengo, por causa do Flamengo, se chamasse de outra coisa, chamasse de Pentes. Bom, aí resultado, conversando com a Abílio Diniz, o Brunoro falou, vou ter que mudar de nome. Ele falou, tá, então deixa eu pensar. Ele pensou 4 nomes, Bandeirantes, que já não era legal na Globo virar Bandeirantes. Acho que a Globo não ia gostar. Não ia gostar. Avis, Sagres e Audax. Aí o Abílio, por que eu sei bem nessa história? Porque o Abílio era um grande ouvinte da Rádio Bandeirantes e do Zé Silvério que trabalhava comigo. Brunoro, muito amigo, ligou, Mauro, contou a história, que o Mico já imaginava, e aí falou, faz o seguinte, pede pro Silvério, passou o nome de alguns jogadores, pede para ele narrar 4 gols gravados, e do Bandeirantes, do Sagres, do Avis, do Audax. Audax que ficou melhor. Ele ouviu o Audax, Audax. E foi assim que o Audax foi batizado, porque a Globo não ia chamar de PAEC, no máximo ia chamar de PAEC, não ia chamar de Pão de Açúcar. Quer dizer, da série, tá certo, pode isso, Arnaldo? Claro que não pode. Quer dizer, você mandar o nome da razão social. Bobeasse o Mauro Betti, embora eu tenha trabalhado 2 anos no Sport TV, teria que mudar de nome. E só para deixar muito claro, desde 10 de agosto de 1985, alguém da minha família, ou que já foi da minha família, o sangue da família, tem dinheiro da Globo, no sentido de que meu pai trabalhou lá de 85 a 2003, eu trabalhei no Sport TV de 95 a 96, só saí porque quis, fui para Bandeirantes, e a mãe dos meus filhos trabalha na Globo desde 93. Minha prima, irmã do Eric, já trabalhou também lá, o Eric já trabalhou também no Sport TV, enfim, alguém betting tem. Então assim, eu respeitando sempre a Globo, mas isso é inominável. Você não poder chamar pelo nome e só pagando. E é ruim para o financiamento do esporte, né? Cara, porque os patrocinadores eles fazem o investimento justamente para aparecer. Só que se ele não fizer o investimento, não vai ter o time. Não vai ter o time. Para você ter uma ideia, meu pai era muito amigo de jogar vôlei lá no Esporte Clube Pinheiros. E depois meu irmão trabalhou muito tempo, trabalha e tem uma relação
simbiose com o Omar Fontana, que era o presidente fundador da Trans Brasil. A Trans Brasil, eu confesso que não lembro qual era o clube que ela patrocinava no vôlei. Ele jogava, meu pai, o Omar, jogava o Omar, mas jogava o vôlei lá no Pinheiros. Meu pai, conversando com o Omar, falou: Omar, em vez de você está patrocinando um trabalho maravilhoso, o Bárbaro, o Trans Brasil patrocina, não lembro qual é o clube de vôlei. Só que grita o nome do clube. Em vez de gritar o nome, que tal começar o próximo ano você montar um time, já tem um clube, você bota a estrutura, incentiva mais, mas vão começar a berrar Trans Brasil no ginásio. E foi assim, por exemplo, que a Trans Brasil teve um time de vôlei bem legal durante um tempo. Claro, é óbvio, e demais num momento como esse, de respeito às marcas, e é horrível que às vezes você só fala o que acontece. Aconteceu, por exemplo, também a gente sabe de história de bastidor, a final da Libertadores de 2009 não passou para o Brasil inteiro, por quê? Porque a Globo era Itaú e a Libertadores era Santander. Então, para evitar a exposição daquela bola gigante no grande círculo do Santander, passou para algumas capitais, porque o Itaú não deixou, nem que não deixou, recomendou à Globo que não transmitisse. E isso, cara, você está falando só mal da Globo? Já aconteceu comigo outras emissoras. Já pediram para não chamar de Morumbis, já pediram para não chamar de Allianz Parque. Alguns problemas talvez que eu consegui na carreira por causa disso. Eu não falava o tempo todo, mas dentro do possível eu falava. Uhum. E adoro falar, e adoro acreditar, gente, porque é dever. Estou falando aqui do Uberlândia, que eu achei fantástica. Outro dia eu gravei um vídeo lá para o Estadão daquela camisa, lembra? Histórica do Fluminense de Feira de Santana, que era do supermercado. Então a camisa 7 era R$ 7,99, o preço de não sei o quê. A camisa 1 era R$ 1,95. Pô, isso é fantástico. Não sendo da Beelzebub Company, cara, tem que falar, e não precisa ser pago por isso. Você pode até achar que às vezes tem conflito de interesse, ok, mas tem que falar, velho. Sabe? Eu tô aqui, inclusive, fazendo merchandising da camisa da Retrogu Arena, minha loja de camisas, e dessa minha linha Esquadra Azzurra by Mauro Betti. Beleza. Mas eu uso da Atleta, que tem minha parceira, uso a camisa da Adidas, que aliás é parecida com essa camisa nova, maravilhosa. Falo mal da campanha, pra mim, ridícula do Vai Brasa, mas já elogiei a Nike, que acabou de fazer a camisa maravilhosa, a preta da Noruega. E eu acho que se você falando bem ou mal, tá valendo. Era horrível na época da Parmalat, que eu já estava, e eu tive a felicidade de ser o primeiro não a dar a notícia. Quem deu a notícia da possível cogestão técnica e administrativa foi a Regiane Ritter, minha colega então de Rádio Gazeta. Mas quem melhor deu, e deu inclusive o desenho da camisa tal, melhor deu, realmente, sem falsa modéstia, na Folha da Tarde fui eu. E aí o pessoal falava que era vendido para a Parmalat. Não, conheci algumas pessoas lá, aquela coisa de repórter e tal. E quando a Mancha Verde gritava Parmalat ilusão, e eu defendia, diziam que eu ganhava dinheiro da Parmalat. Pô, e não, né? Mas 4 anos depois, quando meu pai fazia as festas do título do Palmeiras, daquele time fabuloso de 96, e vou deixar claro, uma das festas que a gente fez para 500 pessoas, tudo era da Parmalat. O Gianni Grisendi, que participou, o presidente da Parmalat, lá na casa dos meus pais, eu já não morava mais lá, bancou a festa, que era a festa do título. Então teve um dinheiro da Parmalat para fazer aquilo. Teve, na festa do título do Palmeiras e torcedores do Palmeiras. Mas eu não era pago para a Parmalat, embora eu sempre defendi, e muito, né? Quando a W Torre fez o acordo, eu também fui um dos primeiros a dar as notícias, alguns detalhes sobre o acordo Palmeiras e W Torre para o Allianz Parque, eu defendi veementemente a obra, também falaram que eu tinha alguma coisa com o Allianz Parque, eu fui mestre de cerimônias, até o ano passado eu fazia o tour, que não era diretamente com o Allianz Parque, aliás, vou começar a fazer um tour especial para o Pacaembu também, que é uma outra paixão que eu tenho, como host do tour, depois vocês veem lá no meu Instagram. Assim, eu fiz várias coisas com o Allianz Parque, às vezes em troca de ingresso, deixando claro, ok, mas assim, pô, então você assim com os caras da W Torre, não necessariamente, tive várias críticas e vários elogios, não tem problema, mas você sabe muito melhor do que eu, que às vezes uma palavrinha já tem, não, e hoje o movimento das ligas que tem isso, da SAF, escambau, não. Por exemplo, um dos livros que eu estou editando agora é o livro da campanha fantástica do Botafogo de 2024, escrito por mim e pelo Brown, mais pelo Brown do que por mim, porque o Brown é um grande botafoguense, e eu sou o cara que idealizou o livro, estou fazendo a edição final, juntando em outro botafoguense, era para fazer mais, mas o livro está gigante, até por isso que ainda não saiu. E é o livro do time, de um trabalho fantástico do John Textor, que eu tenho várias restrições e várias críticas, né? E não foi fácil também eu conseguir aprovar o livro, que é um livro meu, de um palmeirense, que foi 2 vezes derrotado pelo Botafogo em 24, e de um grande crítico do John Textor. Então, assim, tem coisas que eu consigo pelo meu trabalho, e tem coisas que eu não consigo exatamente por ser comentarista, né? Eu fiz, também essa história acho que nunca contei, é legal contar para ti. Uma produtora internacional me procurou para fazer a mesma Mediapro com que eu havia feito o Museu da CBF, para fazer um documentário sobre o Brasil na Copa de 2014. Conseguimos fazer junto com a CBF, porque eu havia feito pela National Geographic com a Canal Azul
a série dos 100 anos da Seleção Brasileira, a série oficial, e eu também havia acabado de ser curador do Museu da Seleção Brasileira, da implementação dele. Então eu tinha um contato melhor lá na CBF e consegui também emplacar, e a própria Mídia Pro e tal, e eu era o diretor, só que eu estava pela Fox Sports, Rádio Bandeirantes e pelo UOL, pelo Lancinete, fazendo a Copa. Eu falei, não tenho condição de ir lá para a Amazônia durante o Jogo do Brasil. Aí chamei um cara bárbaro, que é o Pedro Asbeg, para fazer o trabalho todo, e fizemos em parceria com a Globo Filmes. Não era nem Globoplay, Globo Filmes. Aí no dia 6 de julho de 2014, uma reunião na Globo, no Rio de Janeiro, das poucas vezes que eu fui na Globo, apesar da minha mãe, a mãe dos meus filhos trabalhar lá, meu pai ter sido comentarista do Jornal Nacional, enfim, tal, 2 ou 3 vezes na Globo. Fui lá uma reunião, querido Garamboni também, o pessoal da Globo Filmes, e falamos, olha, 6 de julho, segunda-feira, o filme está ficando lindo, imagens fantásticas, tal. Eu perguntei, né, falei, gente, só que tem uma coisa, amanhã é Brasil e Alemanha no Mineirão. E se o Brasil amanhã perder, ou se o Brasil for para a final e tiver um Maracanaço 2.0? Eu falei, o filme está muito legal, a gente tá um jeito. Não, beleza, então vamos lá, tá, beleza. Então não tem jeito. Mesmo se o Brasil perder amanhã, tá, vamos lá, tal. Perder é uma coisa. Então, nunca mais falamos do projeto. O 7x1 matou o projeto. O filme, eu preciso até falar com o Pedrinho Asbeg, que é um cracaço, sobre o que a gente pode fazer se eventualmente a gente vai fazer alguma coisa. Acho que até agora, passando o trauma, dá pra gente sentar com a Globoplay, que também tem os direitos, também ajudou a pagar a conta, porque a gente realmente nunca mais voltou a falar, porque realmente não tinha como falar. Né? Então você vê, vários os projetos, o querido Rudy Landucci, genial, a gente toda semana inventa, vamos fazer um negócio por milhões de coisas. Eu faço 1 milhão de coisas, mas posso dizer, tem 1 bilhão de coisas que eu não faço, muitas vezes pela questão financeira e muitas vezes por causa do futebol. O filme estava bacaninha, legal, mostrando o outro lado. Como é que a gente vai fazer um filme depois do 7x1? Agora acho que dá para pensar, passar do tempo. Mas assim, é uma das coisas do futebol. Naquele momento teria que virar a história inteira. Virar a história inteira, e cara. É difícil fazer isso com as imagens gravadas, com os relatos. Muito complicado, assim. Por exemplo, o primeiro documentário que eu fiz, que foi o primeiro evento do Allianz Parque, que também foi uma grande honra, o 12 de junho de 93, que eu fiz com o Canal Azul, junto com o diretor Jaime Queiroz. O filme conta conta a saída da filha do Palmeiras em 93 contra o Corinthians, mas mais da metade do filme é contando a trajetória do herói, das desgraças da tempo da fila. E foi a discussão com o Ricardo Aidar, que é o brilhante cabeça da Canal Azul. Eu falei, gente, mas aqui é mais desgraça. Mas primeiro que é bem palmeirense falar da desgraça e constrói exatamente o clima. Então é muito interessante você ficar assim. Eu ajudei pela amizade um pouquinho, o filme do Centenário do Santos, que deu a felicidade suprema de pegar o Neymar, 2010, sobretudo 2011, campeão da América, tricampeão da Libertadores, recebendo o troféu ao lado do Pelé, vestido de vermelho de Santander, lá no gramado do Pacaembu, e o filme ia até o jogo contra o Barcelona, que foi filmado. Evidentemente não entrou no Centenário, que era logo depois, em abril de 2012. Tudo maravilhoso, um baita gasto, mas não entra no filme, né, cara? Porque, diferentemente, pode chover, um ator pode morrer, pensando em outros filmes, mas, cara, no futebol... No futebol você não sabe que história você vai contar. E era linda, tem imagens lindas do Santos do Japão, mas foram pro saco. Porque, evidentemente, não era o caso de botar no filme do Centenário. Agora, você já falou da Globo algumas vezes. Eu vou fazer uma pergunta até que eu desconfio a resposta pela quantidade de parceiros que você citou. Né? Porque você diz assim, SBT, N Sports, X Sports, etc. São tantas as frentes que você trabalha que eu imagino que se você estivesse na Globo... Quase nada não existiria, porque a Globo tem até hoje, está abrindo, eu acho, está flexibilizando, porque o mundo está se impondo, mas ela premia muito a exclusividade. Sem dúvida. Um fator para você não estar na Globo? Assim, nunca houve nenhum... Eu trabalhei no Sport TV, era o comentarista principal do Sport TV. Quando o Raul Plasman deixa aí esse contrato, o Falcão, até onde eu sei, gente lá falou, olha, tem o Mauro que está indo bem, é o titular aqui do Sport TV, filho do Joelmir, né? Era muito jovem, não me achava capaz e competente. Vou agradecer eternamente ao Juca Kfouri, que logo depois antes, em 94, ele deixa a Globo, logo depois da Copa dos Estados Unidos, e ele fazia o Jornal da Noite, né? O Jornal da Globo, né? E, se não me engano, na época ainda com a Lilia Vitfib, e ele me indica pro lugar dele. Ele falou, olha, pro Alberico, que era o diretor, um cara legal, eventualmente jornalista com esse perfil, tem o Mauro conversando, filho do Joelmir, da Lucila, que também a minha mãe trabalhava lá. Aí não teve papo assim, teve uma e outra coisa, o próprio Oliveira Andrade falou que alguma vez foi ventilado, mas nunca, né? Aquela coisa, a Globo já te chamou? Eu disse, sim, já chamou de besta, careca, usa peruca, não, brincadeira. Mas assim, a relação sempre foi meio distante e realmente não é que eu acho que para algumas coisas eu poderia fazer, mas, por exemplo, na função que eu exerço comentarista, a Globo teve o Juca Kfouri, teve o Bob Garcia lá no Rio Grande do Sul, teve o Saraiva, que fizeram TV aberta, às vezes em rede nacional, e tem agora a Ana Thaís Matos.
E o resto é tudo ex-jogador. E não tem problema algum. Eu já trabalhei com 86 ex-jogadores, já indiquei uns 10, 15, já liguei para eles, cara, vem trabalhar. E alguns eu faço uma mentoria meio independente. A Vanessa Rich, querida, faz mentoria, fez com o Ramon, faz muito bem lá no Sport TV. Mas eu faço assim, uma mentoria para amizade, por brodagem, por resenha e tal. Então, assim, a Globo nunca me chamou, mas se me chamasse, eu teria essa dificuldade. Eu acho que eu não iria. Agora vai. Claro, você teria que fechar tudo. Eu teria que fechar tudo. E eu não consigo. Por conta do meu TDAH, pelo meu hiperfoco, Capelo, eu não consigo ficar fazendo uma coisa só. Preciso fazer várias. Então, preciso escrever, preciso produzir, preciso fazer uma e outra coisa eu conseguiria, mas certamente, por exemplo, aqui eu teria problema, eu teria que pedir licença lá. A TNT, a SBT já liberaram mal, faz. Eu vou sair daqui para participar da TV Gazeta, do programa Gazeta Esportiva, que eu já trabalhei lá. Comecei e eternamente sou agradecido à TV Gazeta e à Rádio Gazeta. Sempre que me chamam, eu vou para lá, até coisas institucionais, de compra de direito, eu converso. Eu adoro fazer isso. Até alguns limites. Pô, Mauro, eu por exemplo, não é só passar telefone. Às vezes a pessoa me diz, Mauro, o que você acha? Eu devo ir para determinada emissora? Vai, não vai. Às vezes eu falo, olha, tem um interesse num campeonato que era legal para emissoras aqui. No esportes a gente conversa muito, é parceiro, mas para outras emissoras que eu não trabalho, mas tem alguém que eu conheço que trabalha, pô, e fico muito feliz quando me procuram, ou eu, meu cara de pau, já venho. Então a Globo, por exigir essa exclusividade, algo que também a ESPN estava exigindo ou ainda exige, também me atrapalha. Assim, eu não conseguiria fazer uma coisa só. Sei que é problema. Eu também saio do Jovem Pan por conta disso agora, porque assim, Mauro, você tem outros empregos, graças a Deus, então você é o único que... Não, outros também têm outros empregos lá na Jovem Pan, mas o que mais tem emprego sou eu. Então, Mauro, desculpa, e a minha escala é essa. Primeiro, SBT, se não tiver no SBT, eu faço na TNT, depois na TNT Rádio, depois X-Sports, N-Sports, e a gente vai... Você faz uma pirâmide. É a pirâmide não é o caos completo. Exato, que é acertado entre as partes. Então, isso realmente teria. Mas assim, a Globo é um monstro. Eu costumo dizer que o que a Globo fez, ninguém nunca chegou nem perto. E é uma pena. A Globo já não é mais a Globo, mas ninguém nunca vai chegar nem perto da Globo. Então, e não é porque hoje está diluído, tem Cazé TV, que eu também, por exemplo, Cazé eu sou suspeitésimo para falar. Eu não conheci o Cazé ainda estagiário, já tinha saído, eu estava na Fox, mas conheci assim que eu voltei em 2016, uma simpatia, o pai dele sempre falava de mim para ele, me acompanhava e tal. O pessoal que era da Top Sports, eu comecei a trabalhar com eles em 2004 na Bandeirantes, quando eles saíram da Rede TV vieram. Eu estou do primeiro time do esporte interativo. Eu cheguei a ser não o funcionário mais velho, mas o mais velho funcionário. Mais até do que os sócios, né? Do que os donos da então Top Sports, Esporte Interativo, agora Cazé TV, Live Mode. Então eu conheço o pessoal de amizade mesmo. Então assim, eu fico a Cazé e toda hora, às vezes eu fico ligando pro Lizinho, pro Cazé, pro Donan, pro um monte de gente, repórteres. A Dai trabalhou comigo em 5 lugares diferentes. Então eu tenho essa facilidade de ter alunos, ter amigos e tenho histórias lindas que eu gosto, desculpa, meu cabotino. A Jordana Araújo, hoje da GTV, a Jordana era minha ouvinte da Rádio Bandeirantes em Osasco. E ela entrou em contato comigo quando ela tinha 15 anos, que ela falou, pô, temos dificuldade e tal, mas eu gosto de você. Pô, a gente faz... Pô, a Jordana, quando ela conseguiu estágio na Band News FM, ela me ligou, quando ela foi contratada, quando ela foi pra Globo, eu tava indo, sabe? Virou amiga da família, amiga do meu filho, o Gabriel, que é jornalista. Então, assim, essas histórias me comovem e, assim, e talvez muitas delas eu faço porque eu tô em vários lugares. Outro dia mesmo eu dei lá no Foot Summit, vai, Mauro, vou dizer com você, lugares em que você não trabalhou. Eu comecei a rir, que eu nem tinha pensado assim, pô. Difícil de citar, né? Então, canal do Boi, não. A mãe dos meus filhos faz Globo Rural, não. Aí o cara botou TV Aparecida. Eu falei, cara, acredite, eu só não fiz uma mesa redonda lá porque era o mesmo horário de uma mesa redonda que eu fiz no Band Esportes. E assim, eu não consigo dizer não, tem a ver com o TDAH, mas é de tanto querer dizer sim, tanto querer fazer as coisas que as portas meio que estão, se não abertas, elas se abrem. E de fato só teve um lugar que tentaram, até saiu publicado num jornal, num jornalista de grande credibilidade de televisão, que as portas de um determinado lugar estariam fechadas porque eu saí de uma maneira meio abrupta, que não é bem assim. Mas infelizmente as portas estiveram fechadas para mim e para todo mundo porque esse lugar fechou. Então, assim, eu não faço nenhuma maldade, mas já que me trataram, já que falaram que eu não ia voltar para lá, infelizmente ninguém mais pôde voltar porque o lugar fechou. Uma das coisas dessa sua resposta aqui já era o que eu ia transitar de assunto. Você vê que eu não sou sensacionalista, eu podia te perguntar. Não mesmo. Eu poderia perguntar quem foi, quem é, para espremer essa história. É um amigo meu querido, mas tivemos nossos diatribes. Não, mas aqui neste programa, nessa entrevista, eu não gosto de... Mas fora do ar eu te conto tudo. Exato. Isso aí que é um túmulo. Dessa você não escapa. Mas o que eu ia transitar em termos de assunto você trabalhou com jornalistas
mais velhos, você já foi o mais jovem da redação. Exato, mesmo. E agora você está vivendo com jornalistas Bem. bem mais jovens. Né? Casimiro, por exemplo. E Muita tantos gente outros. legal da TNT, pô, O X-Sport. que mudou do jornalista dos anos 90, 80 para o jornalista dos anos 2020? Excelente questão, Capelo. E assim, imagine, meu pai começa, quando ele vem de Tambaú para São Paulo, ele consegue emprego. A partir de 56 ele foi jornalista esportivo, até nisso meu pai era melhor, cara. Em 5 anos ele fez, não a expressão gol de placa, mas a placa do gol, que depois em 2000 o Pelé deu pro meu pai. Essa homenagem é maravilhosa, antes de eu vir trabalhar com o Pelé no Museu Pelé. Então eu conheço ou soube de história de jornalismo desde o final dos anos 50, né? Como eu disse, meu pai deu o golpe do baú no diretor da rádio, que era o pai da minha mãe. O meu avô, Ângelo Zione, era diretor da Rádio 9 de Julho, que é uma rádio que tem até hoje ligada à Curia Metropolitana de São Paulo. Então eu conheço, digamos, histórias desde os anos 50, né? E acompanho meu pai, acompanhava bastante, por isso que eu estou nessa aqui também. Então, assim, eu vi muitas transformações e até eu estava brincando aqui com a redação, que o Pichuto, querido, que foi um dos cinegrafistas nossos nesses documentários que a gente fez dessa trilogia do Palmeiras, que ele falou, pô, outro dia eu vi teu menor, cara, o cara tá trabalhando lá na TV Bandeirantes, velho, a gente tá velho. Eu falei, não, eles estão velhos, eu me sinto jovem, tá? Mas assim... E parece jovem, inclusive. A gente não, eu tô com 59, com a aparência de 63, tá ótimo. Mas aliás, hashtag chupa Deschamps, eu levei um susto que eu não tinha pensado, o Deschamps é 2 anos mais velho e parece ter uns 30 anos mais que eu, mas tudo bem, aí você vê que eu sou dermatologista, Deschamps. Mas enfim, e olha que hoje eu esqueci de trazer o óculos que é para parar no ar minhas olheiras, mas vamos lá. Capelo, uma coisa e eu odeio conflitos geracionais, até porque eu sou vítima de etarismo agora, por óbvio. Há uma mudança drástica que é o seguinte, hoje, cada vez você precisa ser mais completo, editar, reportar, entrevistar, fazer luz, fazer câmera, escrever texto, escrever para rede social, escrever 280 tópicos, escrever uma trolha grande, enfim, sabe 4 línguas, só que às vezes é fundamental você saber só um português. Como é João Mirbetti, que se imaginava que ele soubesse falar nada, ele só falava português. Às vezes falava merda, 2 línguas, mas tudo bem. Mas assim, trabalha o texto, sabe? E hoje, às vezes, é difícil trabalhar o texto. E hoje, uma coisa que eu ainda peguei já no finalzinho, hoje não se tem, e por isso que eu gosto muito da mentoria que eu dou no Futebol Interativo, é poder chegar meia hora e falar, velho, Capelo, ou Mauro, o que você falou ali não tá legal, Mauro, você fala muito rápido, Mauro, você escreveu, você é muito apaixonado ou menos apaixonado, muito pegas. Trocar essa ideia. Hoje, infelizmente, não se troca. E a coisa vai pelos ares. As pessoas vão pelos ares de uma maneira assim muito abrupta. E não é legal. Eu gosto de testar quem eu imagino. Por exemplo, Leonardo Bertozzi, que eu conheci ele fazendo um trabalho bárbaro no futebol europeu, que era um site que tinha lá em 2005. O Band Esportes precisava de um comentarista para o campeonato italiano. Aí eu já achava legal, falei, pô, precisa alguém novo que não cobre tanto. Falei, beleza, tem um moleque aí. Mandei mensagem pro site, ele me respondeu, pô, vem cá na Band Esportes. Cheguei, conversei, o Band Esportes achou que ele era muito jovem, que não dava certo, tal, ficou aqui, aí um dia ele me ligou, Mauro, posso ir ver o Betting, que era o programa que fazia eu, meu pai, eventualmente o Eric, também lá no Band Esportes, o programa mais nepotista da TV brasileira, por óbvio. Aí eu falei, vamos lá. Aí eu chamei... vem ver então. Era ao vivo, 7 da noite. Aí ele falou, pô, legal, o Bertozzi ali e tal, não sei o que lá, faltavam 5 minutos. Mauro, quem que vai vir no ar? Eu falei, é o Ricardo Capriotti. Vai descer lá da Bandeirantes, tá legal. Aí eu falei, o Bertozzi, só faz um favor, ele tá atrasado, ele vai chegar e sentar. Só vamos testar o áudio, tava meu pai e eu. Senta aí, Bertozzi, só para ver a questão de luz, daqui a pouco ele entra. Tá bom, ele sentou mesmo, sem graça e tal. Ele falou, 3 minutos, tá, 3 minutos. Ele falou, nossa, o Capriotti chega tão em cima. Eu falei, você já me viu, chega às vezes depois, o programa é assim, dá um ambiente mais descontraído e tal. Ele meio assim, olhando, eu falei, 1 minuto. Eu falei, Mauro, o Capriotti não vai? Vi. Tem o Capriotti, né? Não sei, na verdade eu não falei com ele. Eu falei, como não? Não, é você que vai fazer o programa. Eu falei, como assim? Não, era você, só que eu não ia te deixar nervoso antes. Eu vou te deixar nervoso faltando 45 segundos. Cara, o Leonardo Bertozzi entrou ao vivo pela primeira vez na vida em televisão, soube que entrou ao vivo faltando 45 segundos. Possivelmente nenhuma outra pessoa entrou para um programa de 40 minutos fazendo isso. Mas por quê? Porque eu confiava nele, eu acho que não precisa explicar o que é o Leonardo Bertozzi, na SPN e tudo que ele faz. E deu um show. Logo depois eu levei ele para a Rádio Bandeirantes, fez um programa com o Silvio Luiz. Pô, e foi um show, ficou 2 horas de convidado, o Silvio adorou, ele não tinha como não gostar, enfim. Mas é uma preocupação com o texto, assim? Porque o Bertozzi tem isso, ele escreveu primeiro, ele fez o beabá primeiro, né? Sabia, fazia. Eu acho que
eu falo sempre, cara, quem sabe escrever faz qualquer coisa. E para saber escrever precisa ler. E ler muito. Lê quem você gosta, lê quem você não gosta. Hoje, em comunicação, você tem que, não vou dizer que ler, até porque os livros não são dele, mas você tem que ver o Pablo Marçal. Independente da cadeirada, independente do sujeito que ele é. Pô, alguma coisa boa ele tem. Então, vê a capacidade de comunicação, vê o Silas Malafaia, sei lá, o que for. Quem gosta, quem não gosta, esquerda, direita, religião, independe. Mas tentar saber buscar a melhor versão possível dos fatos e ler muito. E para a nova geração entender que você tem que fazer tudo, tem que ter o domínio, tem que saber, tem que estar no Twitch, tá no Twitter. E por que raio? Eu levei um tempo para entender que Twitter e Twitch era uma outra coisa. Parecia minha avó, nem minha mãe. Entendi que era outra coisa. Mas enfim, é fazer um monte de coisa. E ver que de repente, eu pego sempre o exemplo para mim de um gênio absoluto, que é o Luiz Fernando Veríssimo, que ele escrevendo uma bula de remédio, você caía no chão de rir. Só que ele pessoalmente mesmo, e numa entrevista para o Jô, era absolutamente insuportável e sabidamente insuportável. Ele era chato, tipo Woody Allen. Aliás, humores brilhantes e muito parecidos. Mas pessoalmente era muito chato. Então assim, saber que às vezes você escreve bem e não fala bem, não quer falar. Às vezes é o contrário. Quantos gigantescos comunicadores são ótimos para falar, mas não escreve bem, ou não escreve coisa que preste, ou até ideia é ruim. Mas você tem que tentar fazer de tudo, para tentar ser o mais versátil possível. Acho que o mérito também de eu falar, ou trabalhar em muitas frentes, em muitos lugares, e ser chamado para trabalhar, ou inventar postos de trabalho, é porque eu sou um cara que, além de dizer sim, eu sou versátil. E assim, você tem que tentar fazer de tudo e abrir espaço. E muitas, você sabe disso, Capelo, muitas carreiras, elas começaram fazendo cara de economia, ou no caso do meu pai, de futebol para economia. Eu era repórter de política, de economia, escrevia de música e futebol, para tirar a Copa de 90. A Lilia Vitfib odiava, trabalhava com educação, foi para economia e depois virou televisão. Eu vi a estreia da Lilia Vitfib em 82 na Bandeirantes, foi tão ruim que ela se demitiu depois de estrear. Aí conseguiram segurá-la e virou a primeira mulher apresentando o Jornal Nacional. Então essas coisas podem virar. E o que eu acho legal para um cara que, como eu, também pelo TDAH, não gosta de rotina, é que a gente não tem rotina, tá bem, tá mal, não sei o que lá. Mas eu acho que se virar é fundamental, mas sobretudo as novas gerações entenderem que, primeiro, como qualquer outra coisa na vida, e aqui é um pedido de socorro aqui do velhinho, que você pode ter o mais jovem, deve ter o mais jovem, mas também tem que ter não precisa ter só velho e também não só jovem. Não uma mesclada, como no time de futebol, como na vida. Você precisa ter de tudo. E também ouvir muito. Eu que falo pra cacete, a gente tem que se comunicar e tentar entender que o mais velho, quando a gente chegar aqui, alguma coisa a gente tem. Né? Então tem que não se inspirar, usar como modelo, mas trocar ideia. E eu confesso que eu rejuvenesço fazendo o que eu faço, porque eu estou muito atento aos mais jovens, para não ser um cara cringe, que por si só já é um termo cringe, porque ninguém mais usa o termo cringe. Ninguém mais usa cringe, isso acabou acho que em 2022. Aí. Graças a Deus. Ainda bem, porque não era uma boa... Mas que legal, eu tô totalmente de acordo. O que eu acho que assim, os mais jovens eles tentam copiar coisas que se fazem nos locais onde eles consomem. Então ele tá no Instagram, ele tá no TikTok, ele tá no Twitter, ele emula aquele comportamento e ele repete. Mas... Como mula. Exato. Falta a base, né? E a base é você ter essa leitura de coisas diferentes, é você saber escrever um texto, você tentar pelo menos fazer de tudo para treinar também, né? E outra coisa, Capelo, voltando um pouquinho à música. Eu sou um cara que tenho saudade, mas não sou saudosista. Trabalho com museu, trabalho com história, geografia. Geografia também, mas documentário, livro, um monte de coisa. Você pega Spotify, Deezer, o que você quiser. Sei lá, eu não gosto nem de funk pancadão, nem de... Você não gosta de sertanejo e tal. Ok. Hoje, você não precisa ouvir o que está no Hit Parade ou o que está nas 10 mais da rádio. Você voltar a falar de rádio. Você pode digitar aqui Beatles e vai ouvir os Beatles. Não precisa ouvir, embora eu goste muito, por exemplo, da Sabrina Carpenter. Você pode ver o que primeiro você quiser. Então hoje você tem um acesso que a gente não tinha. Hoje, por exemplo, Bob Charlton. Eu, por dever de ofício e prazer de ofício, eu tenho mais de 15 mil jogos completos e já vi uns 13 jogos completos do Bob Charlton. Todos os jogos da Copa de 66, 70 e alguns jogos do Manchester United. Quando o Hendrick fala aquilo, você tem acesso hoje. Você pode falar, será que ele está falando bobagem? Então assim, hoje você tem acesso. Então hoje as pessoas não têm mais o direito de ser ignorantes. Ou apedeutas, como eu gosto de usar, porque você tem como acessar o que a gente não tinha. Então é obrigatório você ter um mínimo de cultura. Vá buscar. Procurar, não é difícil, tá literalmente na palma da mão. Muito bem. Mauro Betting,
uma entrevista difícil, porque você abre muitos parênteses, mas fecha. Todas as ideias que foram abertas, a gente As voltou e abinhas fechou. é coisa do TDAH. São muitas abas, mas a gente conseguiu passar pelo conteúdo. Muito obrigado. Cabelão, obrigado e parabéns por tudo, velho. Tamo junto. Este é o nosso Sport Insider, toda sexta-feira na N Sports, tanto no YouTube quanto nos canais lineares. E sexta-feira que vem eu venho com mais um convidado. Eu também tento diversificar a nossa cartela aqui. Então, às vezes é dirigente, às vezes é atleta, ex-atleta, gestor, jornalista. É sempre muito bom falar sobre jornalismo também. Até a próxima. Tchau.